Pessoal, tudo bem? Gente, vamos falar um pouquinho hoje sobre triângulos, tá? O professor vai pedir que você abra a sua apostila na página 106, tá? O que acontece? Agora nós vamos falar somente sobre triângulos, tá bom? Então, o que nós vamos ver? Quais são as características, como é que funciona um triângulo, como é que não funciona, quais são as relações existentes entre os ângulos desse polígono, tá bom? Então, olha só, o que acontece, gente? O que é um triângulo? O triângulo é um polígono que tem três lados e que ele não vai possuir nenhuma diagonal. Tá? Então, um triângulo é algo que você já deve conhecer. É um polígono que tem três lados. O que nós vamos ver hoje são as relações existentes dentro de um triângulo. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar mais com as relações dos ângulos e dos lados de um triângulo, tudo bem? Então, como é que vai funcionar, pessoal? Olha só, nós temos quatro propriedades básicas em um triângulo. A primeira propriedade básica vai dizer o quê? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus, tá? Lembra, a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vale 180 graus. Como assim? Vamos imaginar assim, ó, que eu tenha um triângulo e uma reta paralela a um dos lados desse triângulo aqui. Tudo bem? O que acontece? Se essa reta aqui e essa são paralelas, as relações de paralelismo que nós estamos vendo até agora, elas são válidas. Ou seja, esse ângulo A aqui, ele fica aqui no meio. Nota que esse ângulo alfa e esse, eles são o quê? Eles são iguais. Por que eles são iguais? Porque eles são ângulos alternos internos. Assim como esse ângulo em azul, esse ângulo F, eles também vão ser iguais, porque eles são alternos internos. Então, esse ângulo é igual a esse ângulo é igual a esse. Nota que eu estou formando o quê? Eu estou formando uma meia volta, um ângulo raso, ou seja, um ângulo de 180 graus. Portanto, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre vai ser de 180 graus. Tudo bem? E como é que vai funcionar, pessoal? Como é que funcionam os exercícios que envolvem esse tipo de problema? Eles normalmente vão ter um ângulo desconhecido dentro de um triângulo e vão perguntar qual é a medida desse ângulo. E você vai lembrar do quê? Da relação da soma dos ângulos internos. Ó, por exemplo, determinado em graus a medida de x no triângulo a seguir. Nota que eu tenho um ângulo de 70, um ângulo de 40 e um ângulo x. Como é que eu vou achar a medida desse ângulo x? Eu vou lembrar que o quê? Que a soma dos três ângulos internos de um triângulo vai dar quanto? Tem que dar 180. Então nós vamos ter o quê? O 70 mais o 40 mais o ângulo x igual a 180 graus. 70 com 40 dá 110, 110 mais x igual a 180, jogo 110 para o outro lado. X vai ser quem? 180 menos 110, portanto x vale quanto? X vale 70 graus, tá bom? Então, sempre que você tiver um ângulo desconhecido em um triângulo, você vai acabar tendo o quê? Você vai acabar tendo que a soma dos três ângulos internos é 180. Vai montar uma equação do primeiro grau e vai determinar o valor de x. Tudo bem? Mesma coisa aqui, ó. Eu tenho agora os três ângulos desconhecidos. Ó. Esse ângulo aqui mede 3x, esse ângulo mede 2x e esse ângulo mede 4x. E eu quero saber qual é o valor de x. Então eu sei que o quê? Esse ângulo somado a esse, tem que dar quanto? Tem que dar 180. Portanto, 3x mais 2x mais 4x igual a 180 graus. 3 mais 2 dá 5, 5 mais 4 dá 9. 9x igual a 180. 9 está multiplicando, passa dividindo. Então vou ter o quê? X igual a 180 graus dividido por 9. X vai valer quanto? X acaba valendo 20 graus. Tá bom? Mesma situação que anteriormente. Ó, mais um exemplo. Mesma coisa. Ó. Agora eu tenho o que, gente? Eu tenho que esse ângulo aqui mede x, esse ângulo mede x mais 10 e esse ângulo aqui mede 10 graus. Eu quero saber qual é o valor de x nessa situação aqui. Então eu sei que o quê? Que a soma desse ângulo mais esse ângulo, que mede x mais 50, mais esse ângulo de 10 vai ser quanto? Vai ser igual a 180 graus.
Efetuando o jogo de sinal aqui, mais com mais é mais, mais com mais é mais. Vou ter o quê? X mais 50 mais 10 igual a 180. Juntando os meus termos semelhantes, 2x mais 60 igual a 180. Deixo o que tem letra de um lado, o que tem número do outro. 2x igual a 180 menos 60. 2x é igual a 120. Portanto, x vai ser quem? Vai ser o 120 dividido por 2. X vai valer quanto? X vale 60 graus. Tá bom? Então, sempre que você estiver procurando a medida de um ângulo interno de um triângulo, lembra que a soma dos três ângulos internos vai dar 180. Você vai chegar numa equação do primeiro grau e você vai acabar determinando a medida desse ângulo desconhecido. Tudo bem? Nós temos também a segunda propriedade. O que diz a segunda propriedade, pessoal? A segunda propriedade vai dizer o quê? Que todo triângulo ele tem o ângulo interno, os ângulos que estão dentro do triângulo, e ele tem o quê? Ele tem os ângulos internos. Se eu prolongar as retas que formam os lados do meu triângulo, eu acabo tendo o quê? Eu acabo tendo o ângulo interno e o ângulo externo. O ângulo interno e o ângulo externo. O ângulo interno e o ângulo externo. O que vai acontecer? Em qualquer triângulo, a soma do ângulo interno com o seu ângulo externo vai medir quanto? Vai medir 180 graus. Tudo bem? Então, a segunda propriedade, ela afirma o quê? Que a soma do ângulo interno de um triângulo com o seu ângulo externo vai resultar em 180 graus. Ele resulta nesse ângulo raso, tá bom? Ok? O que mais que nós temos, pessoal? Nós temos a terceira propriedade. O que vai dizer a terceira propriedade? Ela vai dizer assim, ó, que a medida de todo o ângulo externo de um triângulo é igual à soma dos demais ângulos internos não adjacentes ao primeiro. Como assim? Aqui eu tenho um ângulo externo, não tenho? Eu estou te dizendo o quê? Que a medida desse ângulo externo x aqui vai ser quem? Ele vai ser a medida desse ângulo aqui e desse ângulo aqui. A soma do ângulo externo é sempre o quê? É sempre igual. Aliás, o valor do ângulo externo é sempre igual a quem? É sempre igual à soma dos demais ângulos que não são adjacentes a ele. Tá bom? Então, se o meu ângulo externo está aqui, o valor desse ângulo vai ser o quê? A soma desse com esse. Tudo bem? Como é que vai funcionar? Como é que funciona os exercícios envolvendo a terceira propriedade? Eles vão funcionar da seguinte forma. Ó. Eu quero determinar o valor de x de acordo com esse esquema. Então, nota, ó, eu tenho x sendo o meu ângulo externo. E eu quero saber qual é esse valor de x. Pela propriedade, eu sei o quê? Que esse ângulo externo aqui, ele nada mais é do que a soma dos demais ângulos internos do meu triângulo. Ou seja, o x vai acabar sendo quem? Vai acabar sendo 30 mais o 75. Tudo bem? Então, 30 mais 75 vai dar quanto? Vai dar 105. X acaba valendo 105 graus, tá bom? Então, lembra que a medida do ângulo externo vai ser o quê? Vai ser a soma dos outros dois ângulos internos. Beleza? Ó, mesma coisa aqui, gente. Determinado em graus, a medida de x. Nota que agora eu tenho o quê? Eu tenho o valor do meu ângulo externo e eu quero achar o quê? Eu quero achar o valor dos ângulos internos. Ou seja, eu quero saber qual é o valor de x nesse ângulo aqui e nesse ângulo aqui. O que a gente sabe da propriedade? Que esse ângulo somado a esse vai dar quanto? Vai ter que dar a medida desse ângulo externo aqui. Portanto, x mais 10 mais x é igual a quanto? Igual a 110. Tudo bem? Lembra? O ângulo externo é a soma dos demais ângulos. Então, x mais 10, efetuando o jogo de sinal, mais x igual a 110. 2x vai ser igual, joga o 10 para o outro lado, a 110 menos 10. 2x é igual a 100. 2 está multiplicando, passa dividindo. 100 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar 50 graus. Tudo bem? Então, o valor de x nessa situação vai ser quanto? Vai ser de 50 graus. Ok? Ó,
Último exemplo, para nós vermos certinho como é que funciona, gente. Você vai ter o quê? Ó? Agora eu tenho o valor dos outros dois ângulos internos e eu tenho o valor do ângulo externo. A minha incógnita está onde agora? A minha incógnita está aqui em x. Então eu vou acabar tendo o quê? Que 3x, que é o valor do meu ângulo externo, é igual a quem? A soma desses dois ângulos internos aqui. Portanto, 70 mais 50 é igual a 3x. 70 mais 50 é igual a 120. 120 é igual a 3x. 3 estão multiplicando, passa dividindo. X vai ser quem? 120 dividido por 3. Portanto, x vai acabar sendo quanto? X acaba valendo 40 graus. Tá? Então, essa é a terceira propriedade. A segunda propriedade que vai envolver cálculo. Tá? Lembra que a primeira é a soma dos ângulos internos. A segunda fala da relação entre o ângulo interno e o ângulo externo. E a terceira fala somente do ângulo externo. O que a quarta propriedade vai falar, pessoal? A quarta propriedade vai dizer o seguinte, ó, que o lado maior do meu triângulo sempre vai ser o quê? Sempre vai ser oposto ao ângulo maior. Tudo bem? Então, o maior lado de um triângulo sempre vai ser o quê? Sempre vai ser oposto ao maior ângulo. Assim como o menor lado vai ser oposto a quem? Vai ser oposto ao menor ângulo. Tá bom? Então, essa é a quarta propriedade dos triângulos. Tudo bem? Gente, se você ficou com alguma dúvida, alguma coisa que você não entendeu, eu te aconselho a voltar o vídeo e assistir novamente. Tá? Assista também os vídeos de apoio que o professor postou junto a esse vídeo. Ok? Na segunda aula será liberada a relação dos exercícios que você deve fazer na apostila e posteriormente encaminhar via aplicativo. Os exercícios devem ser encaminhados pelo aplicativo. Tudo bem? Também vai ser postada, vai ser liberada, aliás, a caixa de dúvidas. As perguntas devem ser feitas lá na caixa de dúvidas e não em outro lugar qualquer. Tá bom? Então, façam as perguntas lá, que assim que atualizar a plataforma, o professor consegue responder para vocês. Tá ok? Às vezes demora um pouquinho, pode demorar até 5 minutos para haver essa atualização das perguntas de vocês. Tá bom? Assistam novamente o vídeo caso você tenha ficado com alguma dúvida. Na segunda aula, faça os exercícios e encaminhe eles via aplicativo. Ok? Tudo bem? Então, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.